O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos apresenta uma contraposição entre rebelião e obediência, entre rebeldia e docilidade. De um lado, nós vemos aqui na primeira leitura retirada do livro do profeta Isaías, essa passagem em que o rei Acaz está numa total rebeldia, numa total má vontade em obedecer a Deus. O contexto aqui é o seguinte: Acaz é rei de Judá, e o rei de Israel e o rei dos sírios resolveram combater Judá. E diz que o rei de Judá, Acaz, aqui o povo de Deus já tinha sido dividido, o reino de Judá e o reino de Israel. Pois bem, o reino de Israel, que tinha como capital Samaria, juntamente com o rei da Síria, que tinha como capital Damasco, estavam se enfrentando, estavam em guerra com Judá, que tinha como capital Jerusalém. E diz aqui, Isaías capítulo 7, versículo 2: quando se soube na casa de Davi que o exército da Síria estava acampado em Efraim, o coração do rei e do seu povo ficaram perturbados, como as árvores da floresta se agitam com o vento. Então a imagem é interessante, As árvores agitadas pelo vento, assim estavam agitados os corações do rei e do povo. Isto é, o exército da Síria estava ali acampado e ia invadir Judá, ia invadir Jerusalém e destruir tudo. Vai então, Deus envia o profeta Isaías e diz: olha, vai dizer
para Acaz, que ele não faça aliança com a Assíria. Era o exército da Síria e ele queria fazer aliança com a Assíria. São dois países diferentes, né? Então, Acaz queria fazer aliança com a Assíria para se livrar daquele problema, e o profeta Isaías, e Deus diz por meio do profeta Isaías: não faça aliança nenhuma. Esses dois tições fumegantes, isto é, Síria e Israel, não vão fazer nada contra você, eles não vão vencer, acredite. E diz que o rei Acaz estava morrendo de medo, e ele queria fazer aliança independentemente daquela palavra. Então Deus manda o profeta Isaías dizer: peça um sinal. Isto é, você está tendo dificuldade para acreditar? Peça um sinal e eu darei um sinal. Pronto. Então vai o profeta e diz: vá rezar, peça um sinal a Deus e pronto, e Deus dará um sinal, e você verá que esta é a vontade de Deus, e você não fará nada de errado. Mas Acaz estava apegado à sua vontade, e quando uma pessoa está apegada à sua vontade, né, quando uma pessoa de uma maneira não virtuosa se apega à sua vontade, ela se fecha a Deus. Então ele, com a frase pseudo-piedosa, com a frase falsamente piedosa, diz: Deus me livre, tentar a Deus, eu não vou pedir nenhum sinal a Deus. Mas entenda, Deus tinha dito: pode pedir, peça um sinal. Mas ele não queria, né? Lembra que ele não queria obedecer? Então é claro que ele não ia pedir sinal nenhum. Então Deus diz: mesmo assim, então eu darei um sinal. Você não quer pedir? Tá bom, eu vou dar mesmo assim. E aí é a leitura de hoje, aqui a partir do versículo 10. O Senhor falou com Acaz dizendo: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha das profundezas da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: ouvi então, vós casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Isto é, porque aquilo que ele disse era falso. Não é que ele não queria incomodar Deus, não é que ele não queria tentar Deus, ele não queria se dobrar, ele não queria ter motivos para acreditar em Deus. Então, pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Então, Deus, independentemente da má vontade de Acaz, Deus envia um sinal. Meus irmãos, vamos aplicar isso agora para a nossa vida. Isto é fácil olhar para Acaz e dizer: nossa, como Acaz estava apegado à sua vontade. Nossa, que coração duro de Acaz, que como não queria mudar de atitude, nem sequer estava disposto a rezar para pedir um sinal a Deus. Mas não é essa, meus santos, não poucas vezes, a atitude de muitos católicos, homens e mulheres de todos os tipos, de todas as condições dentro da igreja, que muitas vezes não estão dispostos a rezar para conhecer a vontade de Deus e a ela obedecer. Querem fazer as coisas à sua maneira, querem fazer as coisas do seu jeito, mesmo que lá no fundo saibam que aquilo não agrada a Deus. Mas, como não estão dispostos a mudar de vida, de uma maneira obstinada, se agarram
se apegam à sua vontade, independentemente da vontade de Deus. Católicos, meus irmãos, que não rezam mais pedindo a Deus a mudança de vida. Isto é, assim como Acás não estava disposto a rezar e pedir um sinal para conhecer a vontade de Deus e mudar de postura, muitos católicos hoje, e aqui cada um pense em si, muitos católicos hoje não estão dispostos a rezar para pedir a Deus a graça de mudar de vida, para pedir a Deus a graça de se converter, para pedir a Deus a graça de ter forças para largar o pecado, mas não, querem que o pecado seja acolhido pela igreja, querem que o pecado seja motivo de louvor, querem que o pecado seja virtude. Ora, se o pecado foi acolhido na igreja, se o pecado é motivo de louvor, se o pecado não é mais condenado, então, para que é que eu preciso mudar de vida? Então parece, né, que quando a gente olha para a vida de Acás, parece um exemplo por demais distante a nós, mas não, infelizmente é uma atitude ainda presente e infelizmente presente dentro do coração dos homens e mulheres da igreja, que não querem mais ouvir a palavra de Deus, que não querem mais ouvir os ensinamentos de Deus, mas querem ser católicos à sua maneira, segundo o seu modo, se rebelaram contra Deus e contra aquilo que nós católicos sempre vivemos. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que expurgue, que exorcize do nosso coração toda atitude semelhante a essa, toda rebeldia, todo espírito de rebelião, mas que Deus misericordiosamente nos conceda um espírito semelhante ao coração, um espírito, uma docilidade semelhante que estava presente no coração da Virgem Maria. Diz aqui no Evangelho de hoje, retirado de Lucas, capítulo 1, diz então que o anjo Gabriel se apresenta à Virgem Maria e apresenta a ela os planos de Deus, o que Deus queria fazer com a vida dela. Deus iria mudar a vida dela, dar um giro, né, total, uma mudança completa. E o que é que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A Virgem Maria dá a Deus a liberdade de mudar a vida dela, de fazer na vida dela a vontade dele, a sua vontade. Faça-se em mim conforme a sua vontade. Na oração coleta de hoje, nós ouvimos aqui: Senhor Deus, ao anúncio do anjo, a Virgem Imaculada acolheu o vosso verbo inefável, e como habitação, ela acolheu Jesus, ela acolheu o verbo, e como habitação da divindade foi inundada pela luz do Espírito Santo. Concedei que a seu exemplo abracemos nós humildemente a vossa vontade. Isto é, meus irmãos, que nós estejamos dispostos a abraçar a vontade de Deus, para que nós vivamos a nossa fé, para que nós vivamos a nossa catolicidade à maneira de Deus, para que nós vivamos a nossa fé, a nossa catolicidade, como os católicos verdadeiros viveram há mais de 2000 anos, e não queiramos agora reinventar a roda, queiramos refundar a igreja, queiramos inventar um novo modo de ser católico. E aí você acha que você pode ser católico praticando e defendendo o aborto. Você acha que pode ser católico
vivendo como e defendendo a ideologia de gênero. Você acha que pode ser católico praticando e defendendo os ideais homossexuais? Não há. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre o pecado e a graça. Não há comunhão entre a rebeldia de Lúcifer, a rebeldia de Acás e a obediência de São João Batista, de São José, de todos os santos da Virgem Maria. Meus irmãos, precisamos pedir a Deus que coloque essa docilidade no nosso coração, que nós não queiramos viver a nossa fé à nossa maneira, do nosso modo, que nós não tenhamos a pretensão de escolher o que vamos crer. Sim, também tem essa atitude, isto é uma fé de supermercado, uma fé de prateleira, em que você vai, aí você olha, isso aqui é interessante, eu quero para mim. Não, esse produto da fé aqui não é interessante, eu não quero para mim. Aí você acha que pode selecionar o que você crê, e a partir do momento que você faz, que você nega um ponto da fé, você perde toda a fé. A fé ou se abraça completamente, ou se perde completamente. Queiramos ser católicos, crendo e vivendo como os católicos creram e viveram. Mas antigamente era assim, agora não é mais, agora está liberado, agora é virtude. Não, meus santos, o que foi pecado, continua sendo pecado, e toda tentativa contrária de transvesti-lo de virtude é abominável a Deus, é desprezível a todo católico. Peçamos a nosso Senhor, hoje, neste 20 de dezembro, em que nós vemos a atitude dócil, obediente, desapegada de si mesma da Virgem Maria, que ela infunda com as suas mãos de mãe no nosso coração um sentimento semelhante, para que nós sejamos católicos dóceis, obedientes, vivendo a fé e a moral católicas como sempre foram vividas há mais de 2000 anos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.